E aí, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos começar a ver o que é eletrização e alguns processos de como isso pode acontecer. Então vamos lá para o quadro para eu começar a te explicar como é que isso funciona. Então, gente, a aula passada nós aprendemos um pouco sobre alguns conceitos e princípios básicos da eletricidade. Agora a gente vai aprender alguns processos de eletrização. O primeiro processo que a gente vai aprender vai ser o processo de eletrização por atrito. Aqui nós temos o Justin Bieber no início de carreira e um balão. O que eu vou fazer? Eu vou esfregar esse balão na cabeça dele e a tendência é que o balão roube elétrons do cabelo do nosso amigo Justin Bieber aqui. O que vai acontecer é o seguinte: vai ter uma transferência de elétrons do cabelo para o balão. E se você quiser saber qual material doa elétrons e qual material recebe esses elétrons, você pode procurar na internet a tabela triboelétrica, que vai mostrar justamente quais materiais pegam elétrons em relação a outros. Depois desse processo de eletrização por atrito, nós vamos ter que o Justin Bieber vai ter cedido elétrons para o balão e o balão então vai ficar negativamente carregado. Por falta de elétrons, o cabelo do Justin vai ficar positivamente carregado. Importante dizer que as cargas depois desse processo vão ser iguais em módulo, mas vão ter sinais opostos. Agora a gente terminou o processo de eletrização por atrito, a gente pode passar o processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução se dá pelo processo de eletrização sem encostar no corpo. Olha esse exemplo. Temos aqui um corpo positivamente carregado e um corpo eletricamente neutro. À medida que eu aproximo esse corpo, a gente vai ter os elétrons desse corpo se aproximando da carga positiva. Aí, uma vez que a gente separou os elétrons das outras partículas, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar aqui um fio terra. O fio terra vai ter a função de dar elétrons para essa parte que está positivamente carregada, anulando essa parte. Então, a gente pode simplesmente riscar isso aqui e riscar o fio terra. Agora que só sobraram essas cargas vão se distribuir igualmente pelo corpo. Agora nós tivemos um processo de eletrização em que não encostamos e que deixamos o corpo neutro negativamente carregado. Veja que aconteceu uma coisa parecida com o processo de eletrização por atrito, uma vez que a gente teve, depois do processo com o condutor positivamente carregado, o outro teve uma carga de sinal oposto. Mas não é o mesmo módulo, importante ressaltar isso. Aprendemos nessa aula 2 processos de eletrização e na próxima aula eu vou passar mais um, o terceiro. Vem comigo para a próxima aula para você entender o que acontece nesse último processo de eletrização. Até mais, até a próxima aula.